Boa tarde a todos, ou bom dia, ou boa noite, né? Dependendo da hora que estamos aqui em Palavras do Silêncio, conversas com amigos espiritualmente despertos, conversas sobre a não dualidade. E mais uma vez nós vamos conversar com a Anitta. Antes de a gente começar a conversa com a Anitta, queria agradecer a todos que têm assistido, participado, inscrito no canal, enfim, feito essas coisas que o aplicativo, né, sugere que a gente faça, entendeu? E que tenham feito sugestões, inclusive sugestões, entrevista, conversa com tal pessoa, porque não é entrevista, é conversa, né? Algumas pessoas que se perderam nesse caminho achando que era entrevista, mas isso é outra história. E agora, só lembrando para vocês que a gente está realizando semanalmente, às sextas-feiras, às 9 da noite, os satsangas Amantes da Verdade. A gente divulga um dia antes e também vamos começar com um grupo de WhatsApp Amantes da Verdade que vamos começar a divulgar para aqueles que quiserem participar, publicar, trocar informações e assim por diante. Bom, a Anitta, a gente se conheceu quase um ano atrás, logo que eu comecei aqui as conversas em Palavras do Silêncio. Foi uma grata surpresa. E eu gostaria que a Anitta comentasse um pouco para nós, trouxesse um pouco para nós da sua rica experiência interior, onde esse observador, que é, na virada, essa consciência suprema, suprema no sentido da consciência autoluminosa, como que ela auto-reconheceu? Como isso se deu, Anitta? Assim, como foi esse experienciar, essa vivência para você? Relata Olha, um pouco para nós, se você quiser. tentar ser fazer uma síntese aqui, porque foi um caminho assim, que não foi curto, não foi uma coisa rápida, não. E ela é constante, ainda é, né? Não posso colocar um passado definitivo, porque é um processo que continua sem fim, sem fim. Mas ali naquele momento em que a muralha despencou mesmo, foi um período em que eu precisei fazer. Eu fui forçada, porque se for olhar para trás e falar que fui eu que escolhi, não foi eu que escolhi. Aquilo era a única alternativa que eu tinha. Eu não via outra. Tinha algo, um chamado urgente no meu interior ali. Eu estava vivendo aquela vida do Maia, né? Cumprindo a planilha humana. E ali eu estava casada, tinha acabado de ter um filho e estava realmente cumprindo a planilha humana ali, né? Que se pede no mundo da alienação aqui. E aí, quando me vi gestando, veio muito forte assim, nossa, algo de errado não está certo aqui, né? Tem alguma coisa estranha, tem alguma coisa que não está certa. Então, eu nunca tive muita clareza, Luiz, por isso que eu falo que eu nunca segui ninguém, não foi um livro que me fez ir, foi algo de dentro mesmo, foi um impulso interno que me fez sair do lugar, fisicamente, onde eu estava. Você reconheceu algo, detalhando, você reconheceu algo de repente, algo teve Foi um uma auto foi uma urgência, assim, dentro, que foi muito do cardíaco mesmo, sabe? Se na época até me confundiu muito, porque eu não tinha nada claro intelectualmente, não tinha uma clareza intelectual, mas algo me chamava, era um intuitivo, era uma coisa, e eu respondi aquilo. E aquela Anitta lá precisou de muita coragem para fazer o que fez. Hoje, se fosse hoje, eu olhava e falava, só vou, né? Mas aquela lá precisou de muita coragem, porque primeiro eu não sabia explicar, eu não sabia intelectualmente explicar o que estava acontecendo. E aí, óbvio, né, logicamente, os que estavam ao meu redor começaram a julgar, a perguntar se eu estava ficando doida, era melhor procurar um profissional, as pessoas foram me abandonando, e eu também fui abandonando pessoas. Foi uma coisa vibracional mesmo, não tem outra explicação. E aí, nesse caminho, de eu enfrentar um divórcio, entregar tudo que eu conhecia de carreira profissional que eu estava trilhando até então. Eu sou formada em comunicação social, trabalhava em emissoras de TV e tudo, abandonei tudo. Nada mais fez sentido, nada mais. E ali eu não ia conseguir ficar. Só que eu estava mentalmente saudável, era muito claro isso. Mentalmente eu estava saudável, eu não estava com pensamentos depressivos, não tinha nada disso, eu estava saudável. Mas essa urgência. E aí eu comecei a me movimentar e a enfrentar. urgência do quê? Urgência do quê?
de ir para algum lugar que não era aquele onde eu estava. A vida que eu estava vivendo. Aquilo perdeu o sentido de um tanto, assim, que aquilo desmoronou mesmo. Aquilo ali não fazia mais sentido. Mas não era de um lugar depressivo. Era assim, tem algo a mais. Sabe? Começou um incômodo, assim, ó, tem algo a mais, não é só isso. Tem algo a mais, não faz sentido isso daqui. Eu frequentava churrascos, amigos, o mundinho que eu tinha ali, que não era triste, era um mundo maia, era um mundo, o mundo que se vê, o padrãozinho. Mas aquilo ali não tinha mais, não tinha. E aí eu vi o Davi, meu filho na época estava com 2 para 3 anos, hoje ele já vai fazer 8. Eu olhava para ele me deu um reset. A maternidade me deu um reset assim, muito forte, mas muito, muito, muito bruto, muito bruto. Eu não consegui mais olhar para a vida como eu olhava antes de ter vivido a condição da mulher, né, de gestar, parir, amamentar. Aquilo foi muito forte para mim. Sentir a vida se dando no meu ventre, aquilo foi muito forte para mim, muito mesmo. Só que é uma coisa que eu vivi sozinha. Eu vivia muito, era eu e eu, por mais que eu dividia com outras pessoas, outras mães inclusive, eu via que elas não estavam indo num profundo tão grande quanto eu estava. E só aquilo já foi eu fui me despregando assim das pessoas, sabe? Porque eu falei, peraí, eu fui vendo o quanto superficial é o que se vive. Tava tudo muito superficial. E eu falei, não é só isso. Olha aqui o que eu estou sentindo, olha isso aqui. Isso é real, era muito nítido que era real. Tudo aquilo que eu estava Mas sentindo. esse real você conseguia ter uma observação do personagem Anitta, a mãe, naquele momento? Não, Conviver aí com ele? foi quando eu realmente me movi fisicamente e eu entrei num processo de reclusão, que eu sempre falo, muito, muito intenso. Eu realmente fiquei muito sozinha, de afeto, eu fui privada de tudo. Foi um momento de muita privação financeira, afetiva. Era eu e a criança, sabe? Isso antes de pandemia, nada a ver com pandemia. Então foi um momento de eu fui me colocada sozinha, muito sozinha, e tendo que dar conta da vida ali. E naquele momento eu comecei a perceber, eu tinha flashes assim, eram coisas que aconteciam espontaneamente. Eu não fazia práticas de meditação, espontaneamente aquilo foi se dando. E eu comecei a perceber que eu conversava comigo. É isso. Nossa, mas... tem dois, né? Tem alguém conversando comigo, mas parece que sou eu mesmo. Aí eu abandonei tudo, Luiz, e comecei a prestar atenção só nisso. Eu falei, o que é isso que fala comigo? Só que nesse momento aí, menos ainda que eu podia falar para alguém. Porque se eu falasse isso para alguém, das pessoas que estavam ao meu redor naquele momento, eles iam me internar. Eles iam me internar. Deixa eu fazer só um comentário. Novamente, antes de começar, eu falei a respeito do Sergi Torres, que é um amigo espanhol muito, muito interessante de se ver. Ontem eu assisti um vídeo de uma espanhola também, que essa pessoa, né, que vamos chamar de pessoa assim, ela ficou 20 anos sendo tratada como louca, deprimida e tentando suicídio. E a questão de uns 2, 3 anos atrás, ela teve um despertar espiritual. Ela encontrou um silêncio total. E hoje ela é uma pessoa realizada que partilha a experiência dela. Só queria dar uma nota de rodapé, porque às vezes você pensa que aquela pessoa é um louco e não necessariamente ele é. Pode continuar, por favor. E digo mais, para conseguir concatenar, porque uma hora você vai ter que trazer para o intelectual para você convencer o teu ego que você não está louco, né? E para você conseguir estar nesse domínio, né? No extermínio do ego não existe, mas para você conseguir dominar ele e não deixar mais que ele te domine, você precisa conseguir essa compreensão de alguma forma, né? Mas eu percebo também que se você não for um pouco louco no que é tido como não normal, você não consegue acessar coisas reais, porque você vai ter que ser ousado. Você vai ter que usar da ousadia emocional, até prática mesmo. Você às vezes vai ter. Eu precisei fazer muitos movimentos ousados de posicionamento diante de pessoas, de decisões, de troca de lugar. Eu tive que ser muito ousada, assim. Foram 4 anos de movimentos de ousadia, um depois do outro. Eu poderia associar essa ousadia com entusiasmo? Então, nesse momento, eu não estava entusiasmada. Foi bem doloroso,
porque quando eu me senti, quando eu vi, ficou muito claro para mim que eu vivia uma vida de mentira, que tudo aquilo era mentira, que tinha algo grosseiro que precisava sair. Por isso que eu nunca falo a palavra evolução, porque eu acho que a gente não fica maior, a gente fica do nosso tamanho nesse processo. Sim. A gente vai tirando essas camadas, essas coisas que são irreais, e a gente fica do nosso tamanho, que não é grande nem pequeno, é do tamanho que a gente é. Então, eu não acho que isso é evoluir, porque é um processo que é interno, e é o contrário, eu não vou para fora, eu não vou crescer, eu vou entrar, eu vou ficar do meu tamanho, encontrar comigo. Então, é um processo doloroso, não foi bonito, e eu tive que encontrar caminhos de ver a beleza em tudo aquilo que estava acontecendo. Porque vinha um chamado muito grande de enxergar a benevolência do que estava acontecendo, só que tudo isso é espontâneo. Então, eu tive que realmente entrar num silêncio, nessa fase, num silêncio real, silêncio mesmo, de não frequentar lugares, de nada. Eu me silenciei. A única atividade que eu me dava era na educação do Davi, que eu tinha que levar ele para a escola, as atividades dele eu tinha que me manter, mas me era muito custoso na época. Então, eu tive que entrar num estado de observação tão brabo, mas tão brabo, porque eu tinha que ficar do meu lado, para eu mesma não achar que eu estava ficando doida. Eu tinha que ficar do meu lado e, ao mesmo tempo, continuar criando essa criança. Ao mesmo tempo, continuar permitindo que ele vivesse a vida dele sem se embolar no meu processo ali, né? Olha, foi uma arte, viu? Quando eu olho para trás, eu falo, nossa, que menina capaz, porque foi um ruir. Eu não tinha muito para quem pedir ajuda, então era eu e ele. Porque teve Mas muita... veja bem, essa sabedoria que você comenta que você depois acessou de uma forma mais tranquila e mais serena, e hoje você partilha ela, vamos dizer, conosco, com os amigos, ela que estava, de certa forma, administrando tudo isso, não é verdade? Sim. Porque o personagem Anitta, mãe, com todas aquelas historietas lá, ele não tinha entendido o que estava acontecendo, ele sabia que não era aquilo, então você estava ali no ioiô, né? Você ia e voltava. Mas tinha essa sabedoria, vamos chamar esse ser essencial, a presença, vamos dizer, dessa consciência autoluminosa que estava te iluminando, né? Que estava te dando, vamos dizer, respiro, que estava te nutrindo naquele instante. A gente pode dizer isso? Sabe, uma analogia legal que eu fiz na época e que eu gosto de manter. O pessoal tá chegando, o pessoal super legal, tá sempre comigo, gente. Ó, muito bom. Eu pensava assim, parece que eu estava dirigindo um carro do controle, né? O ser humano prepotente, inocente, ingênuo e prepotente ao mesmo tempo, acha que está no controle. Ali naquele momento parecia que eu tomava uns tapão na nuca, assim, ó, tipo, fia, solta o volante aí, solta o volante, porque você não está controlando nada, entendeu? Você não está controlando nada. Aí eu tinha essas ousadias de soltar o volante na vida. E aí eu percebia que ficava mais legal. E aí eu fui percebendo isso e fui mantendo isso. Eu fui, pera lá, o que mais que dá para eu soltar aqui? O que mais que dá para eu soltar? Vamos levar para a prática para ficar claro para as pessoas, para não ficar num plano da ideia muito vago, né? Eu estava passando por um processo de divórcio muito complicado mesmo. Conflituoso. E daí, porque a outra parte não queria, não compreendeu também. Então, foi complicado mesmo. E aí tem uma criança envolvida. Então, eu comecei a perceber e tinha que acertar a guarda, tinha que conversar com a advogada. Imagina, ai meu Deus. Então, era uma coisa bem desafiadora. E daí eu fui olhando, naqueles momentos, quando eu falo que eu tive que fazer movimentos de ousadia, é nesse nível. É quando envolve guarda de criança, é quando envolve pessoas te ameaçando de verdade, perseguindo. Então, foi... Hoje eu acho engraçado, né? Mas na época não foi. Porque eu me vi num lugar de medo. Só que eu olhei e falei, essa coisa aqui não está me levando a lugar nenhum. Não curti aquele medo. Então, quando eu falo soltar, era isso que eu soltava. Eu falava, deixa eu tentar ir com medo mesmo. Deixa eu tentar acreditar mais no impulso que está vindo daqui do que no medo. Que era muito claro para mim, assim, eu sentia vibracional, eu sentia assim, ó, o medo era daqui para cima. Era daqui para cima, assim, ó. Meu medo não vem daqui, o medo vem daqui. E aí eu comecei a falar, deixa eu acreditar nisso. Comecei a me movimentar de forma ousada. Acreditar mais aqui do que no próprio advogado falava. Acreditar mais aqui do que nas ameaças que eu recebia.
acreditar mais aqui do que na privação de tudo que eu assistia na minha frente. E eu fui vendo que toda vez que eu era ousada o suficiente para realmente acreditar aqui, algo se iluminava, meu. Luiz, era um negócio mágico. Vinha uma paz, um negócio, uma certeza, uma certeza absoluta de que estava tudo certo. Que eu olhei e falei, pera, isso aqui está aqui. Eu quero mais disso. E eu nunca tinha usado o YouTube na minha vida. Sabia que existia, mas não era um aplicativo que eu usava. Fui intuída a ir para lá, e ali eu comecei a encontrar pessoas, e as pessoas falando aquilo, pessoas assim, Osho, Jiddu Krishnamurti. Aí fui saber um pouco, aí que eu falei, nossa, fui entender melhor, catei a Bíblia de novo, porque eu venho num berço católico, comecei a ler a Bíblia de novo, e aí, aquelas palavras foram se iluminando na minha frente, que eu falei, meu, é isso aqui. O que Jesus falou aqui é o que está acontecendo comigo aqui. Aí começou a ficar entusiasmo. Aí chegou a hora do entusiasmo. Eu falei, pera lá, que isso daqui ficou interessante agora. Ficou interessante. Porque daí eu comecei a compreender o que estava acontecendo. Sim, claro. Aí o ego gosta, o humano, né? Nem o ego. O humano a gente gosta de compreender, né? A gente gosta quando está palpável intelectualmente. Mas eu acho que a compreensão, agora, já que você abordou esse aspecto, vamos fazer um parênteses para te comentar sobre isso. Depois eu quero que você comente. Mas eu sinto que a compreensão, ela está além da mente e além do ego. A compreensão é a consciência que somos, ou o divino que somos, essa consciência autoluminosa, propiciando você acolher isso que você acolhia e entender, e por isso vem o entusiasmo, por isso libera essa energia que gera, não é que quero mais, mas é que tá bom, isso é assim mesmo, que maravilha, olha que bonito, olha que belo, a coisa está fluindo, o tal está fluindo na vida, entendeu? Vamos dizer, usando uma outra metáfora, entendeu? Mas, veja, a compreensão, no meu book, no meu livro, vamos dizer, está além da mente, está além do lógico racional. Né? Claro que ele, quando vem a compreensão, ela, de certa forma, ela quieta, porque é como se baixasse uma calma, como você falou. Vem uma coisa... Então, inclusive, corporalmente, né, sensorialmente, perceptivamente, abaixa, acalma, quieta, porque dá fluxo para essa energia. É por aí? Exatamente por aí. Exatamente por aí. E aí eu fui percebendo, ao ver a vida dessas pessoas, que aquilo estava acontecendo comigo. E aí eu fui saber que existia nome, que dava um nome. Aí eu peguei e percebi que aquilo realmente era sincero, que era real, que eu não estava doida e que o caminho era aquele, que é exatamente o que você falou agora. Essa paz que dá essa certeza de que, meu, só continua. Às vezes eu falava para mim mesma, eu falava, Anitta, continua, 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 continua. E nisso eu tive uma saga na minha vida religiosa, sem que eu percebesse, eu fiz uma saga religiosa que eu só fui perceber quando eu estava lá com 30, 35, estou com 40 hoje, que eu olhei para trás e falei, meu, olha isso, eu sempre estive nesse caminho e nunca percebi. Porque, por exemplo, eu na minha vida profissional, eu formei em comunicação social em rádio e TV, na Unesp de Bauru. E daí eu tentava de várias formas, várias vertentes, vários lugares. Às vezes eu chegava em processos seletivos na boca, assim, era eu e mais um candidato. Se não fosse uma instituição religiosa, Luiz, eles não me admitiam. Todas as religiosas me admitiram. E era assim, eu batia na porta, entregava o currículo, é você. Tipo, eu entregava o currículo, no dia seguinte eles me ligavam, é você, a vaga é sua. Mas eu não percebi isso conforme eu fui vivendo. Foi só depois que eu olhei e falei, meu, só trabalhei em Pedir Macedo, trabalhei nos católicos lá na Aparecida do Norte, eu fui sempre em TV, né? Sempre na parte televisiva ali, não na religiosa. Mas e aí eu fui ver, eu aprendi muito. Eu tenho um berço extremamente católico, apostólico, romano, minha criação. Então, eu aprendi muito sobre o que foi um belo aprendizado de vida. E aí, eu acabei também frequentando alguns rituais de ayahuasca, uma vez, e também vi, em tudo, absolutamente tudo, eu vi devaneio. Tudo eu vi devaneio. Então, foi quando eu cheguei nesse... Devaneio. O que você chama de devaneio? Distorção da realidade. Assim, a pessoa se apegar mais no que a mente dela cria como um divino do que é o divino de fato. Nesses personagens, nessas santidades, nessas coisas que eu falo assim,
quando você está em ressonância com a vida, você é aquele que acredita em tudo e não acredita em nada ao mesmo tempo, e é Sim, maravilhoso. Porque sim. eu me pego aqui, eu canto música de umbanda, eu canto muitos mantras, música, tudo assim. Então eu englobo tudo. Eu englobo tudo, eu celebro a tudo, mas eu não me apego a nada. Porque tudo aquilo, para mim, são formas de celebrar a existência. São criações que a mente humana fez para que algo fizesse sentido, para que se sinta protegido de alguma forma, porque a gente tem medo de estar aqui. Então a mente cria esses personagens, santidades e tudo, para poder ter que se apegar para sentir segurança. No fim das contas, é isso que acontece nas crenças religiosas, né? Então, Sim. assim, esse lugar que eu estou hoje, eu olho tudo isso e acho lindo. Eu acho lindo. E eu acho assim, não fomento nenhuma religião, não, mas eu enxergo que elas são necessárias para o caminho da coisa toda se dar. Elas são necessárias. O negócio é você não se apegar, não se identificar e não criar aquilo como algo maior do que você, porque aquilo foi criado pela mente da gente, todas as Mas santidades. voltando a isso que você falou, então, as religiões são necessárias para quem? Para a pessoa que despertou espiritualmente Não, e não, e viu que ela não é aquele corpo, que ela não é aquele ser separado, que ela é o universo, ela é o divino, ela é a consciência. É necessário para uma pessoa como essa? Ou é não, necessário no processo de amadurecimento para a pessoa, em determinado momento, falar: opa, não é nada disso, mas isso me contribuiu para mim? contribuiu, porque ó, eu vejo por mim, eu dou muito graças ainda por cima, porque eu falo assim, nossa, acaba que em toda a rigidez e doutrinação que eu fui criada na Igreja Católica, eu falo, ainda bem que foi essa, porque eu tive que trabalhar em mim só a crença do Salvador. Eu falei, imagina esse povo da Umbanda tem que trabalhar o Exu, não sei o que, o trancar-rua. É muita gente, sabe, precisa desconstruir dentro de você. É muita coisa para você desconstruir dentro de você. Eu tive que olhar, a única coisa que eu tinha que ficou para mim era a crença da Virgem Imaculada e do Salvador. Aí ficou fácil. Só que para eu essa base serviu muito para eu compreender a vida. A base que eu tive me serviu muito para compreender o que é a vida. E eu tive pessoas próximas a mim que tiveram essa caminhada dentro do, não lembro se era Umbanda ou Candomblé, mas que no fim das contas também a caminhada fez muito sentido. Então eu acho que de uma forma ou de outra a religião, para quem está disposto, óbvio, não para aquele alienado fanático, frenético, esse aí, mesma coisa que usar droga, porque não está acontecendo nada, né? Mas para quem está disposto, a religião acaba levando, ela acaba sendo um caminho. Ela acaba, porque todas elas carregam algo de valor, né? Todas elas distorceram a verdade, de alguma forma. Então, a verdade está ali, na base. Mas se a gente dá vamos dizer, uma olhada, né, vamos dizer, para o nascedouro das diferentes tradições espirituais, né, Ocidente ou Oriente, seja do hinduísmo, do budismo, do cristianismo, do islamismo, enfim, elas nascem, elas nascem na sabedoria de homens que se realizaram espiritualmente, supostamente, que vamos dizer, que apresentam isso para os amigos, para os colegas, seus discípulos, que depois se começa a construir uma instituição atrás disso, né? Na verdade. Mas no primeiro momento, elas nascem dessa experiência da unidade, né? O que é a consciência? O que é a não dualidade, senão a busca da unidade, a realização da unidade com o todo que nós somos, certo? Todas as tradições espirituais, que depois se formam religiões, elas nascem assim, né? Por isso que, quando a gente fala do núcleo quintessencial de cada religião, é aí que você encontra, vamos dizer, o aspecto não dual nos ensinamentos de todos eles, que é o comum a todos, vamos dizer, o que unifica a todos, não é verdade? Mas é depois, só recomeçando ou relembrando, é depois que a instituição é criada que a coisa vamos dizer, se limita. Sim. Porque na hora que ela começa a definir formas, comportamentos, condutas, ela começa a limitar, vamos dizer, essa compreensão. No primeiro momento ainda tem a sua função, vamos dizer. A mesma coisa acontece com os sábios contemporâneos, vamos dizer assim, que ensinaram e ainda estão ensinando aí, vamos dizer, o que nós falamos aqui da realização espiritual, a não dualidade. Tem vários que acabam já virando instituição. E daí a gente vê que começa aquela flagrância, aquele entusiasmo, aquele fogo, aquela beleza pela verdade,
pela beleza, pela bondade, e começa a minimizar porque a instituição toma conta, na verdade. E às vezes, inclusive, eu observei isso, né, nesse ano e na minha jornada também, já tinha observado, mas eu constatei nesse ano de conversas aqui sobre a não dualidade, com algumas pessoas que acabaram se, eu não diria congelando, mas quase congelando dentro desses ensinamentos, não é verdade? Até nos ensinamentos de não dualidade, né? Eu vejo muito, Exatamente, exatamente. vira e mexe, o pessoal me manda direct, manda alguma coisa falando de Vedanta. E eu nunca estudei Vedanta, eu fiquei sabendo e nem sei falar para você exatamente o que é Vedanta, porque as pessoas perguntam, tem gente que associa minha fala a estoicismo, Vedanta, Vedanta e de vira e mexe as pessoas me abordam querendo encaixar o que eu estou falando em alguma teoria. Por isso que eu sempre gosto de deixar muito claro que eu não segui uma teoria. Então, se eu falo assim, se eu estou falando algo que você já ouviu alguém falando, então vai por aí, porque tem algo de real aí, porque eu não sei o que essas pessoas falaram, eu não faço ideia do que é esse livro que você leu, e eu percebi isso a partir da minha observação. E todo mundo consegue fazer isso. Todo mundo consegue fazer isso. Você só tem que estar realmente disposto, mas é uma disposição que eu falei essa semana para uma amiga minha, assim, acho que uma única que restou. Eu falei, olha, essa coisa de ter consciência no corpo, nossa, não é brincadeira. Porque tem um momento, chega uma hora que você tem que estar disposto a não saber, mesmo. Você tem que estar disposto a não saber. Porque a coisa toma uma proporção, tem momentos que é um fluxo de energia que corre no corpo mesmo, estou falando de forma física, que parece que o corpo não vai dar conta. E aí você percebe muito claro que algo está acontecendo, só que a cabeça não consegue alcançar o que está acontecendo. E se você for para a cabeça e querer entender, o fluxo vai parar. E aí o que aconteceu comigo? Eu fui tanto pelo intuitivo, eu fui tanto pelo espontâneo, que eu gosto até. É prazeroso para mim quando acontece esses momentos de algo está acontecendo, eu não compreendo o que é, e eu deixo acontecer. E é surreal os avanços que eu dou em consciência mesmo, nesses momentos. Então, e é uma coisa que nem a beleza mesmo, para mim, tomou outro sentido depois desse processo. Porque eu achava que beleza era estética. Eu achava que a beleza era algo palpável. Eu não consigo colocar em palavras o que é a beleza hoje. Porque quando eu olho, às vezes é uma coisa, qualquer coisa, na verdade. É um negócio que nem é, se você for colocar, nem é beleza, mas é tão bonito aquilo. É tão bonito aquilo. E você só consegue compreender a beleza, a real beleza, quando você está nesse lugar completamente vazio, silencioso, que não tem opinião sobre nada, que não julga nada, é um lugar de neutralidade absoluta. É aí que a beleza se revela. E tudo fica absolutamente lindo quando você está nesse lugar. Perfeito. Aí, pegando o comecinho da sua intervenção agora, que você falou do não saber. E vários sábios, mestres contemporâneos, inclusive, citando um, que é o John Klein, ele sempre enfatizava isso. Você está disponível no não saber, é você acolher tudo, é você entrar nesse espaço onde tudo cabe, onde tudo se manifesta. É o silêncio real, porque o silêncio não é auditivo. A gente confunde quando a gente fala palavras do silêncio ou quando a gente fala estar no silêncio, nesse pleno vazio, é a disponibilidade de acolher tudo, é o não saber, é quando você abre mão de tudo. Quer dizer, a gente vai soltando essas cascas, essas crenças, esses conceitos e se coloca nessa disponibilidade. E aí, como você falou, a beleza, inclusive tem uma expressão, tradicionalmente, quem mais, enquanto tradição espiritual de mestres, de sábios, abordou esse tema da beleza, foi o shivaísmo tântrico não dual da Kashmira, quando eles falam da rasa. Rasa é saborear a beleza, saborear a verdade, saborear a unidade do divino. Porque na hora que você saboreia, que aquilo desperta em você o sabor do uno, desse vazio pleno, aí você tem a beleza. Então, tem toda uma vamos dizer, as experiências, uma descrição, o Abhinavagupta
especificamente, ele vai descrevendo isso, o que é a arasa, e como a arasa desperta em nós esse sabor maravilhoso, porque a vida acontece aqui agora nesse corpo, não é verdade? A gente não, vamos dizer, antes tinha aquela Anitta que sofria, que tinha um monte de problema, que no casamento, de repente teve uma Anitta que falou, peraí, não é nada disso, e ela começou a olhar e começou a ver que aquilo tinha um monte de hipocrisia, que não era verdade e tal, e começou a experimentar a calma, a serenidade, a paz, começou a ver a beleza, e agora tem a Anitta de novo vivendo a vida, certo? A Anitta está aí presente agora, mas ainda tem relacionamentos, quer dizer, tem relacionar com as pessoas, tem filho, tem trabalho, enfim, a Anitta está aí presente, mas é porque aí tem uma história budista que diz que no início as montanhas são montanhas, os rios são rios. Depois as montanhas são montanhas, os rios são rios. Depois as montanhas são montanhas e os rios são rios, entendeu? Só que a percepção disso tudo é que dá esse... E esse diferencial traz o que para você hoje? O diferencial é que tudo isso que você narrou aí agora, eu costumo chamar de bailinho do ego, né? Que eu percebi, eu dei esse nome, porque eu lembro do dia que eu constatei isso, eu olhei e falei, meu, mas que baile infernal, como é que eu saio disso aqui? Porque é um bando de mascarado, inclusive eu, né? É um bando de mascarado, a música é ensurdecedora, tá todo mundo dançando com todo mundo, eu não consigo achar a porta de saída. Eu lembro, aí eu comecei a rir nesse momento, eu falei, meu, isso aqui é um bailinho, um bailinho. Aí eu costumo chamar de bailinho do ego, porque você fica só trocando de máscara, né? Você fica só trocando de máscara. Eu falei, eu quero encontrar a porta de saída disso aqui. Eu quero encontrar. Só que eu acho que o meu pedido foi tão honesto, sincero, que não foi uma coisa assim. Eu sempre muito intensa, um processo muito intenso. E nesse dia, eu soquei a grama em casa, assim, eu falei que eu queria saber a verdade, eu nem sabia o que eu estava falando. Eu nem sabia o que eu estava falando. Falei que eu queria saber a verdade, que eu queria liberdade. Esse negócio era isso. Eram essas duas palavras, era verdade e liberdade. E aí a coisa começou a... Nossa, parecia uma bola de neve. O negócio começou a andar numa velocidade, assim, ó, tipo assim, é isso que você quer? Então toma. E começou a ir numa velocidade, assim, e eu comecei a perceber, por isso que eu pego muito em cima desse ponto, que enquanto eu não estiver disposto a lidar com a hipocrisia que está em mim, o tanto que eu sou contraditório, enquanto eu não estiver disposto a lidar com a condição humana miserável na qual eu atuo, as mascarazinhas do baile do ego, a porta de saída desse baile dos infernos não vai ser apontada para mim. Porque ela sempre está ali, mas ela está invisível. E aí, como que ela brilha? Quanto mais você se dispõe a essa disposição ao não saber, eu não sei nada sobre mim, eu não sei nada sobre a vida, eu vou zerar. E eu lembro um dia, foi nítido, isso foi num momento assim, ó. Eu estava parada na porta, eu morava numa casa que tinha um jardim grande na frente, uma rampa grande assim, para chegar até o portão. Eu parei na porta de casa, naquele momento algo aconteceu. Eu acho que foi uma coisa metafísica até. Algo aconteceu que naquele momento, depois que eu fui saber que existe a não dualidade, naquele momento eu saí da polaridade, Luísa. A minha mente saiu da dualidade. Porque foi assim, ó, foi uma eureka. Eu parei e falei, é tudo mentira, sabe? O bom e o mal, o feio e bonito. Aí eu fiquei ali. Eu falei, meu Deus, é tudo mentira. Aí eu fui chegando até o jardim, fui olhando as coisas. Eu lembro que eu fiquei muito tempo olhando as formigas andarem. Essa hora que você não pode se julgar, porque algo de real está acontecendo. Só que eu parecia um macaco, se você for ver. Porque eu ficava olhando a flor, e aí eu comecei a não dar mais nome para as coisas. Eu comecei só a olhar. E essa coisa neutra e silenciosa, que é o que você estava falando, quando a gente fala de silêncio, não é não fazer as coisas, não é não falar, não é não agir. É um silêncio de não julgamento. É um silêncio de não formar opinião. É um lugar onde eu só olho para as coisas e acolho tudo como é. Sabe aquele famoso aceita que dói menos? Eu acolho tudo como é. Eu estava fazendo esse processo por causa do divórcio, eu ficava para mim, aceita, é isso, é isso, é isso. E aí eu criando uma criança sozinha, que isso é um negócio surreal, não indica, esse negócio de monoparentalidade é feio, fake news, feminismo. Não, homens são necessários, extremamente.
E aí, nesse processo todo, eu comecei a fazer esse exercício e ele foi muito além do que eu imaginei, porque ele me levou nesse lugar. Daí que eu fui saber que existiam pessoas que trabalhavam algo chamado não dualidade. E aí eu falei, nossa, então é tudo muito real o que está acontecendo comigo. E é real, porque a paz foi se instalando. É uma alegria insuportável. Porque assim, pode acontecer o que for, eu enfrento os BO da vida ali. Na hora que eu vou, sabe, a alegria está ali. Não tem querer mais. Não tem eu querer ou não querer. É isso agora, Anitta. Esse é o novo modelo, ok? Será que você consegue? E não precisa buscar alegria, né? Você não Não, precisa falar, tô alegre. Não, não precisa. Ela é o tempo todo. Ela é. Você ela sabe que só um comentário que eu falei do Abhinav Gupta e falo dele de novo, entendeu? Porque ele foi um grande sábio, entendeu? E ele dizia, o yoga dele ele chamava da yoga da alegria. Só lembra, continua. Vai. legal. Mas é a coisa, é a maior transmutação que existe, assim. E aí eu fui percebendo essas coisas e eu comecei a praticar, mas tudo sozinha mesmo, sabe? Eu percebi que a alegria transmutava muita coisa. Às vezes eu não estava com vontade de ficar feliz e eu falava, mas agora nós vamos ficar felizes. Aí eu usei muito de música para isso. Os mantras me ajudaram muito, porque eu não fazia ideia do que eles falavam. É sânscrito, é uma língua que eu nunca tinha tido acesso, eu não tinha ideia do que estava falando ali. Então eu me apeguei aos mantras para poder continuar com a música na minha vida, que eu sou uma pessoa que eu já tive banda, a música é muito importante na minha vida. Então eu continuei com a música na minha vida, mas aí eu não tinha nada que estava sendo dito, eu entendia. Então eu ficava com a mente vazia e me permitia esse sentir e o corpo. Usar o corpo, que eu danço demais, eu ponho uns mantras altão aqui, aqueles felizão, eu danço demais. Então aquilo transmutava muita coisa. Eu falava assim, hoje eu estou num dia bosta hoje. Aí no começo eu me permitia, eu falei, não, eu vou viver esse dia bosta, porque a cada dia eu tenho cuidado. Então se o dia tá bosta, hoje é o dia bosta, eu vou viver esse dia bosta. Só que depois foi me cansando. Eu falei, não, mas eu só quero estar feliz mesmo. Eu não quero mais isso aqui. Eu queria sair do bailinho, não queria mais trocar de máscara. Eu não quero mais. Então eu fui me colocando nesse lugar de celebração. E no começo tinha dia que parecia falso, soava, eu falava, nossa, que ridículo que eu estou fazendo. Eu falava, eu julgando. Olha eu julgando. Mas eu tentava encontrar, porque foi muito difícil mesmo, muito difícil mesmo. Eu passei muitos desafios de solidão, de escassez material. Foi um processo violento, sozinha. E tendo que fazer de conta para a criança que está tudo sob controle. Tanto é que ele não tem registro. Ele fala que o lugar que ele mais gostou de morar foi aquela casa exata do processo todo. Ele adora aquela fase. Aí entrou a pandemia, nós ficamos realmente reclusos. E ele adora aquela fase. Então, assim, eu realmente consegui separar uma coisa da outra, porque foi um momento de muita desconstrução para mim, doeu pra caramba. E hoje, quando eu olho... Para quem? Doeu para quem? A Anitta, que estava lá no bailinho do ego. Doeu para eu. Não, mas hoje, quando eu olho, eu olho e falo, meu, olha onde a gente se coloca, né? E é tudo mentira. É tudo mentira. Veja bem, é tudo mentira, quer dizer, mentira já é um conceito que nós estamos usando para categorizar uma experiência, certo? Que você viveu. A consciência que está ouvindo essas palavras aqui agora, a Anitta viveu. E a Anitta hoje, como é que ela vive tudo isso? Como é que ela experimenta tudo isso? Ela ainda tem esse não saber, esse silêncio do não saber, essa calma, essa paz, é algo que flui cotidianamente? É algo que tem ainda oscilações? Como é que isso se dá para você hoje? Hoje? Não, hoje é um fluxo assim delicioso de só a cada dia mesmo. E às vezes quando eu me pego observando a mim, hoje, eu falo, eu não faço absolutamente nenhum plano mais. Nenhum. É aquela coisa assim, eu vivo um dia cada dia. Eu não tenho planos e as coisas simplesmente acontecem. E aí eu tenho uma criança que às vezes ele agora, aconteceu isso agora. Apareceu e falou assim, mamãe, eu queria ir para a praia. Aí eu parei e falei, sabe que ir para a praia? Eu falei, praia é bom. Eu falei, então vamos ver de ir para a praia. Só que eu falei isso com ele, foi. Esqueceu. Não, porque não fui para o planejamento, entendeu? Não me veio o negócio, vamos planejar a viagem para a praia, vamos ver, estruturar onde que vai, onde que vem, não sei o quê. Eu não ganhei uma viagem para a praia. Estou indo para a praia semana que vem. Estou indo para a praia semana que vem, entendeu? Então, assim, uma viagem que eu ganhei para a praia que eu escolheria ir. Então, assim, eu falei, é um negócio que não tem, é um benefício muito imenso você realmente soltar.
Porque eu vou me dedicando a cada dia, porque o dia tem. E aí você fica tão presente, Aloysio, é tão real essa coisa da presença, que você se percebe muito mais vitalidade, você fica muito mais produtivo, você dá conta das coisas assim, e você nem percebe. Você nem percebe. A hora que você olha, você fala, olha tudo isso que eu fiz e eu nem vi. Você não percebe. Porque você entra num fluxo de presença tão grande, para o que quer que tenha que ser feito, que você só faz. Você só faz. E não estou falando que assim, a Anitta hoje é uma pata-choca. Não. Enfrentei na escola. Não é. Não é que você é um passivo. Pelo contrário. Eu vejo que hoje, quando eu encontro uma situação em que eu tenho que agir, e às vezes de forma desconfortável até, como o que eu causei na escola do Davi agora esse semestre aqui, eu causei uma situação extremamente desconfortável porque estava uma condição de muita falta de consciência, de muita contradição. E eu apontei. E aquilo causou um desconforto que tomou uma proporção que eu nem imaginava que ia tomar. E tomou. Então, assim, não é que você vira um passivo, você fica inteligente e você não procrastina. Porque quando você enxerga algo que você tem que agir, você simplesmente age. Só que é uma sabedoria, Luiz. É uma sabedoria que eu olho e falo, isso sempre esteve aqui e está acontecendo através de mim. Mas aquela Anitta lá não seria capaz de fazer isso. Não seria capaz. Porque você tem que se posicionar, você tem que enfrentar as pessoas. Você tem essa coisa de se posicionar. E quando você está de mão dada... Mas esse se posicionar é sem esforço, não é? É uma isso. disponibilidade. A situação se apresenta, você está com aquela situação, no caso, a escola do teu filho lá, não sei o que era a história, não importa, mas se apresenta a situação, você fala, oh, isso, babá, tá. E aí as coisas seguem, né? Porque aquilo que a gente sabe, a gente não decide pensamento, a gente não decide percepção, a gente não escolhe o corpo, não escolhe a hora que nasceu, não escolhe a hora que vai morrer, não escolhe ter filho, não escolhe o nome do filho, tudo acontece, certo? Então, mas quando a gente se dá conta que a vida é isso, é esse fluxo, né? A vida está acontecendo, a gente fica disponível para acontecer. E aí, vamos dizer, a Anitta, que está ouvindo essas palavras aqui agora, consciência, vamos dizer, está disponível e está vivendo. E ela está aí, ela tem um serzinho que ela ajuda a criar, ela se relaciona com A, com B, C, ela vive, não sei qual é a atividade que ela tem profissional, mas enfim, a vida acontece, na verdade. Mas mudou toda a tua perspectiva, quer dizer, primeiro não é um serzinho separado, não é aquele personagem ali que tem que ficar trocando de máscara, não. Tudo bem, ele até tem uns personagens diferentes, vamos dizer. Tem uma hora que a Anitta é mãe, tem uma hora que a Anitta é amiga, tem uma hora que a Anitta está compartilhando com amigos aqui experiências dela, que é diferente, né? Mas não é personagem diferente, ela está partilhando, mas isso tudo está fluindo, sabe? Não é que tem um figurino que eu visto esse, agora eu tiro aquele, eu ponho aquele. Não, a coisa flui, certo? E esse fluir, esse celebrar a vida, é que leva, vamos dizer assim, a essa alegria de viver, essa paz e essa felicidade que está aí presente o tempo todo, não é isso? Porque você acaba percebendo de forma muito clara, e eu acho que isso que é a dita da iluminação, que eu nem gosto desse nome aí, mas é quando você percebe que está tudo perfeito, exatamente como é, e que o seu papel é ir fazendo o que te cabe, com alegria todos os dias. É só isso, é muito mais fácil do que o esforço todo que se faz para iluminar. É muito mais fácil. É assim, é você fazer com amor e gratidão. Se nesse momento isso te soa utópico, é porque você está muito identificado ainda com a historinha de dor. Você está preso no bailinho do ego. Só que quanto mais você se inclinar e se dedicar para isso diariamente, o tempo todo, eu vou ser grato. Pode estar sendo difícil para mim agora, mas eu vou insistir. Eu vou encontrar beleza. A coisa se revela. Porque quanto menos força a gente faz, mais ambiente a gente dá para a coisa se revelar. Para Deus se revelar, a verdade se revelar, o que é o nome que se queira dar. Mas quanto mais esforço eu fizer, mais na mente eu tô, porque o esforço vem da mente. Então, quando a gente entra nesse lugar de eu não sei, não quero mais saber, me mostra aí, vida, me mostra, e eu vou lidando com o que se apresenta a cada dia, e só isso. É desafiador só no começo. Depois você vai aprendendo que é mais fácil soltar e confiar, e só dar conta do que se apresenta, do que fazer, olha aqui,
Eu não faço mais plano, Luiz. Não consigo mais. É custoso para mim. É custoso me fazer plano. Me custa. Eu falo, mas eu vou ter que planejar. Aí eu falo, o que você vai fazer no Natal? Que Natal, meu? Não tem. Então, assim, é o que tem para hoje e a vida se desenrola de uma forma muito mais, magnífica do que quando a gente fica tentando represar tudo. Só que Você sabe que quem está disposto eu a estava isso? falando com um amigo que ele falou assim, né, que ele é uma pessoa, quer dizer, é o Francis, que ele comentou comigo uma vez, ele falou assim, se as pessoas tivessem ideia da quantidade de energia que elas dispersam, gastam e perdem para manter o serzinho separado, essa ideia de ego, que não existe, é uma energia que é perdida aí nessa situação, que você fica perdendo nesse esforço, você perde uma energia imensa. E quando você está disponível, essa energia está disponível para você viver e fluir, como você falou, e fazendo a vida, entendeu? Perfeito. E aí, o universo, ele é generoso, o divino, a consciência é generosa. Como você falou, o teu filho falou, quero ir na praia, mãe. Você falou, praia, tudo bem, vamos ver, sei lá. E foi fazer, foi cozinhar, ou foi escrever, foi conversar, não importa. De repente, alguém te diz, você ganhou uma viagem para a praia, entendeu? Sabe? E aí... Tá tudo certo, só vamos. Então, mas aí que tá. Então, quando você sai gastar essa energia, vamos usar essa palavra, gastar essa energia para manter a ideia, né, mental, como você falou, de um serzinho separado, de um ego separado e de um corpo separado. Isso não quer dizer que esse corpo não tem energia, que não precisa ser cuidado, não precisa ser limpo, armazenado e preservado, entendeu? Nós somos os cuidadores do nosso corpo, administradores do nosso corpo, certo? Aí tem que ser cuidado e com carinho, com atenção, usando as coisas mais inteligentes possível, como você falou. Porque a inteligência fica muito presente. E aí a gente começa a perceber que a inteligência ela é muito maior do que simplesmente saber escrever um texto, operar no computador, fazer conta ou fazer qualquer coisa. Não estamos falando dessa inteligência, estamos falando da inteligência maior, da sabedoria, vamos dizer assim. Ela fica disponível. Separo, sabia? Eu ensino isso até para o Davi. Eu falo que isso é habilidade intelectual. Inteligência é amor. Essa coisa de fazer conta, escrever, saber dirigir, isso é habilidade intelectual. Isso tudo eu compreendi no meu corpo, eu compreendi se dando em mim. Eu compreendi em mim isso tudo. Não ouvi alguém falar. Eu falei, isso aqui é inteligência. Olha como eu estou inteligente. Eu consigo agir na hora de agir, ficar quieta na hora de ficar quieta, sabe? A gente se torna um ser inteligente, extremamente amoroso e acolhedor. É muito delicioso e é muito mais fluido, é muito mais rico, prazeroso, harmônico do que ficar nessa definição linda aí da energia que causa o separadinho ali. Então, porque você está muito presente em qualquer coisa que você faça. E a cabeça, a mente morre, Aloysio. Muito louco, eu percebo isso diariamente, momentos, a mente morre. Ela fica um silêncio aí de verdade, de palavras. Ela pausa assim, ó. Ela pausa, porque agora eu estou fazendo isso daqui. Eu me dou tanto para isso que só existe isso nesse momento. Só existe é um êxtase, é ananda, como falam os hindus, é pleno êxtase do ser naquele instante ali, seja fritar uma batata, por exemplo. Não, isso que eu estou falando para você agora é quando eu estou fazendo um mix de grãos para fazer o pão de fermentação natural. Entendeu? Assim, uma coisa, é ali. Então, eu estou dançando. É só o que existe. É a música, meu coração pulsando e o corpo. Mas é uma plenitude tão imensa que não tem como. A mente morre. Ela morre. E aí é tratar a mente como esse ruído. Assim, quem tá nesse lugar barulhento ainda, é tratar a mente como um ruído a mais. É um ruído a mais. Qualquer ruído, se tem uma obra, uma construção, é aquele ruído. Esse barulho mental, olha para ele, dá uma ré e olha para ele como um ruído, uma obra de asfalto, uma barulheira, barulheira. E vai se desassociando da barulheira. Que a coisa vai se revelando. Essa revelação, ela é muito mais forte do que o ego. A força é muito imensa. É muito imensa. É uma brechinha que você dá que ela te arromba. Mas o ego, nesse sentido, não existe. Agora, então, conta para mim. E como é que é hoje se relacionar com as pessoas? Amigos, não amigos? Enfim, como é que a Anitta transita nesses meios? E você está falando como é que é a presença, tá, tudo bem. Agora, quando vem alguém que lá e tal, e te coloca numa situação de, entre aspas, conflito. Usando aquele exemplo que você citou, tal da escola, lá, eu não sei qual é o caso.
como é que foi transitar com... Porque aquilo gerou uma coisa que você também não tinha nem domínio, você não decidiu nada, você só fluiu na coisa, entendeu? Foi. Mas como é que a E nem hora que a que minha ressoou? não tinha noção que a minha falha ia tomar a proporção que tomou. Eu percebi que algo que a Anitta lá das máscaras não fazia antes, é que sempre que eu detecto, observo algo, antes e primeiro de tudo, eu silencio. Eu silencio e eu continuo observando aquilo por mais um tempo para ver se é aquilo mesmo, que é o que aconteceu no caso da escola aí. É aquilo mesmo, mas ali eu não podia mesmo ficar quieto, porque nós estamos se tratando de criança, né? E aí, você quer pisar no meu calo, faz coisa com criança. Aí eu tive que... Eu fui criando meios, faz um ano já que eu estou nesse movimento, fui criando meios de ser ouvida. Até que, pessoalmente, não fui ouvida, joguei a bomba no coletivo. Né? Grupos de WhatsApp servem para isso. Joguei a bomba no coletivo, porque eu falei, isso precisa ser olhado. Mas, assim, tô sendo apedrejada por algumas pessoas, né, que eu chamo de monkey mind, aquelas pessoas que estão naquela mentalidade primata. Mas você vê, eu cheguei na escola até a semana passada, assim, sabe que até você sente, parecia um vulto, assim, uou! Só que eu juro, eu tenho que tomar cuidado para não rir ali, porque se eu rir, eles não vão compreender, né? Então você tem que estar... Não é uma risada de deboche, é uma risada de eu olhar e falar, meu, eles estão levando a sério mesmo, eles estão levando a sério. Aí você fica num estado de compaixão, porque você olha e fala, meu, eles estão presos no bailinho, eles estão levando a sério isso daí. Tanto que eles estão se voltando contra mim, porque eu estou tentando trazer à luz algo que está desgraçoso. É só o que eu estou tentando fazer. E aí as pessoas tomam um E como, posicionamento. e como que você, Anitta, com esse corpo aí, assimila, transforma, alquimiza ou deixa isso passar? Como é que acontece para você isso, no corpo, Anitta, ali, energeticamente? Hoje essa ser não chega nem a penetrar, assim. Eu não preciso mais alquimizar, eu não... Eu chego lá, eu constato que é isso, e eu falo, é isso, causou isso, e eu fico com uma sensação assim, meu, temos pena que a humanidade ainda está nesse lugar, porque são todas pessoas adultas, eu sou uma das mais novas ali, então temos pena que a condição é essa daqui, esse lugar está assim, então, assim, se não dá mais para mim, eu vou me retirar desse lugar, porque não está mais saudável para minha criança, para mim, me retiro desse lugar e vou para outro, mas eu não chega nem a... não atinge. É o que eu falo, é assim, você chega num ponto que joga pedra, porque você olha e fala, eles não estão entendendo, eles não estão compreendendo. Então, essa pedra que eles estão jogando não me machuca, porque não Sim. tem, essa dor não está em mim, e é muito verdadeiro isso, não é um lugar arrogante de, cuida da sua vida, isso não é meu, porque você vê muito isso hoje em dia, né? Ele fica com o que é dele, eu fico com o que é... Não é esse processo imaturo. É uma coisa muito genuína, porque é um estado de compaixão. Compaixão. Qualquer pessoa dessas que vir falar comigo, a energia é de acolhimento. Porque eu quero que ela compreenda. O meu desejo é que ela compreenda para ela se libertar daquilo também. Porque a pessoa está aprisionada. Então, é um estado de compaixão, e é só isso. Porque você olha e fala, meu, olha o nível de aprisionamento dessas pessoas, conduzindo crianças. Então, você fica com a compaixão mesmo. O movimento que eu fiz foi por compaixão. Foi por compaixão. Foi para falar, sabe, gente, olha o nível que vocês estão, o lugar que vocês estão de aprisionamento. Vamos se libertar. Dentro de uma escola dessa, que tem uma proposta dessa, vamos se libertar. E aí as pessoas Você estão... sabe, Então, quando você percebe a resistência, aí você tem que ser sábio, né? Porque você fala, eles não são obrigados a ver. Então, se eu estou entregando uma coisa que tá causando um conflito, quem tem que se retirar sou eu. Eu tenho que me retirar e permitir que eles vivam o que é possível para eles. Tem que ter essa sabedoria. Mas não tem... Olha, não tem, viu? É fazer o que precisa ser feito e não existe consequência. quer dizer, não tem, não é nem ressentimento psíquico, mas é físico. Você chega em casa, toma o seu banho e dorme numa boa. Quer dizer, aquilo não fica, vamos dizer, no seu corpo. Tem uma transparência do seu corpo que permite que isso flua, vamos dizer assim. Não chega, porque não chega nem a impregnar. Eu só constato, entendeu? Eu Sim. constato que o cenário é esse, vou permanecer aqui, tem espaço e ambiente para algo mais ser feito aqui.
sabe? Você constata e aí você vê o que é saudável e o que não é, e o quanto você... Qual é o movimento de sabedoria que aquilo está te exigindo? Porque se você está sendo capaz de constatar, você tem que ser capaz de ser sábio o suficiente para sair sem ferir ninguém, né? Que acho que esse que é o caminho aqui, que é o lugar da compaixão, quando eu realmente quero ser amor ali. E para ser amor, às vezes, você tem que causar desconforto, porque as pessoas estão no desamor, né? Elas estão na polaridade. E para você trazer elas Mas, para um lugar onde não existe ataque, não existe defesa, porque não existe ataque, aqui é difícil da galera conseguir chegar aqui. Então você tem que ser sábio. pois é. Esse sábio, né? Na verdade, o sábio é aquele que não sabe nada, vamos cá entre nós. Né? É. Mas esse sábio, essa sabedoria, esse sábio aí nessa situação do não fazer, da compaixão, eu estou lembrando uma experiência que eu tive, enfim, não importa o tempo, eu tive uma reunião com o Dalai Lama, que as pessoas devem conhecer que é o Dalai Lama, e a gente estava reunido, eu fui conversar com ele, a gente teve uma reunião, era no topo, né, quer dizer, no último andar de um prédio em São Paulo, e onde você via aquela cidade imensa, com aquela poluição, com aquele monte de carro, aquele monte de gente. Aí eu virei para ele e falei assim, ô sua santidade, né, que a gente chamou o Dalai Lama de sua santidade, o Dalai Lama, da compaixão. Né? Como é que você, olhando para tudo isso daqui à sua volta, como é que você pode ver que isso aí tem beleza? Porque é muito feio, é muito sujeira, é muito barulho. Daí, imediatamente, ele regalou os olhos assim e deu uma risada na minha cara. Na mesma hora eu fiquei impactado. Isso aconteceu há quase 30 anos atrás. Né? Eu fiquei assim, o que é isso? Daí ele virou para mim e falou assim, a beleza está nos olhos de quem vê. Quer dizer, o ser presente, a Anitta presente na situação é que pode ter a compaixão de acolher e propiciar, se a situação propiciar, vamos dizer, uma compreensão amorosa da situação das pessoas, quer dizer, dissolver o conflito, né? Porque o amor é quando a gente está pleno vivendo a presença do ser, certo? Esse silêncio, essa beleza, esse não saber é o amor, né? A gente pode chamar de amor também, tudo isso daí. Agora, a beleza está nos olhos de quem vê, não é verdade? Porque a Anitta que consegue acolher isso, o outro, às vezes, como você mesmo falou, tudo bem, você não viu, tchau, até mais, vira a volta e vai embora para casa, entendeu? Vai fazer o que tem que fazer. Quem sou eu para fazer você ver, né? Porque essa é a realidade. Quem sou eu para fazer você ver? A gente não tem esse direito. Não tem nem esse direito, a gente nem tem essa capacidade, esse poder. É a vida que propicia isso, é o divino que propicia. Então tem que... Mas esse processo todo traz toda essa inteligência, sabe? E é uma coisa que não exige emocionalmente nenhum por cento. Não exige emocionalmente. Na hora das conversas pode vir, a energia que precisa vir, ela vem para você realizar e fazer, mas saindo dali, a neutralidade se faz espontaneamente, se imediata e espontaneamente. Então, quem que não quer viver assim? Me fala. Quem? Anitta, é o seguinte, nosso tempo, como a gente comentou, era aquele do 59, 1 e 5, a gente está aí no limite. Já foi. Obrigado, mas você que vai terminar, as palavras estão com você. Obrigado mais uma vez. Ótimo. Eu vou ser rapidinho, eu vou agradecer a todo mundo que está aqui, os que virão, e deixar, e sempre bater na mesma tecla. O caminho é observar a condição humana que te habita. Quanto mais você for disposto a trabalhar seus medos, suas angústias, a contradição ambulante que você é e a hipocrisia que está em você, mais ambiente você dá para a coisa se revelar. Eu vou falar de novo. A verdade, Deus, a vida, o nome que você quer dar, é muito mais forte do que a tua mente e o teu ego. É muito mais forte. A força é tremenda. Então é só realmente dar uma brechinha, dá só uma brechinha, fica quietinho, que o resto toma conta. Obrigado, Anitta. Um abraço. Tchau. Obrigado. Tchau.